Bom, pessoal, ó, minha internet hoje não está boa, porque meu slide agora não está passando. Ele está aparecendo para vocês? Sim. Aí. Bom, então, pessoal, a gente começou a falar sobre algumas relações nutricionais. Na verdade, eu costumava fazer aquela aula de proteína depois dessa aqui. Mas eu sentia que quando eu dava aquela aula depois dessa, essa daqui era meio que deixada de lado, porque todo mundo focava muito em fazer aquele exercício, porque era uma formativa. E aí, e essa é uma aula bem importante para o planejamento de cardápios. Então, não tem como a gente deixar ela e já ficar pensando em outras coisas. Então, eu mudei a ordem, tá? Que eu faço que eu ensino a relação proteica, tá? Então, a prescrição dietética, gente, calma aí. Tá aparecendo para vocês, não? O que está aparecendo? Qual slide? O primeiro slide. Base da dieta normal? Isso. Ah, então tá ótimo. Bom, então, para a gente começar, eu já até falei isso um pouco para vocês, para a gente começar a montar um cardápio ou fazer um planejamento alimentar, eu preciso, antes de qualquer coisa, não é só pegar um papel e começar a montar esse cardápio. Antes de tudo, eu faço diagnóstico nutricional. Primeiro, o paciente chega no consultório e eu faço o diagnóstico dele, mas para eu chegar no diagnóstico, eu investigo, né? Então, o que eu faço? Eu faço perguntas relacionadas à saúde, algumas perguntas pessoais que eu digo no sentido de por que procurou, né, o nutricionista, o que ele se incomoda, por que ele se a doença dele afeta ele de alguma forma. Então, assim, eu tenho que fazer um check-up da situação. Então, por isso, eu vou aplicar várias perguntas. Dentre elas, eu faço o questionário de frequência alimentar, geralmente. Associo ao recordatório 24 horas, geralmente. Faço a história clínica, né, das doenças familiares da pessoa, as preferências, as alergias, a função intestinal, né, tudo que cabe em uma anamnese. Aí eu peso o paciente, meço o paciente. Se é um paciente que eu posso fazer dobras, eu vou fazer dobras. Se vai ser só circunferências, eu faço circunferências. Vocês vão ver que a gente não faz dobras de todo mundo e nem circunferências de todo mundo. Mas aí, a partir daí, eu traço o diagnóstico nutricional. E o diagnóstico nutricional não é sinônimo de IMC, como todo mundo pensa. Porque quando eu falo assim, vamos fazer o diagnóstico dessa pessoa e dou um caso clínico, né? No caso clínico tem as doenças dela, da mãe, a função intestinal. Aí eu falo, qual é o diagnóstico nutricional? O aluno vai lá e faz um IMC e fala assim para mim, sobrepeso, desnutrido, só pelo IMC. E não é assim. Quando eu só tenho um peso e altura, e eu não tenho mais nenhuma informação, realmente eu vou fazer com a informação que eu tenho, que é o peso e altura, o máximo que eu consigo fazer um IMC. Mas se eu tenho dados alimentares, dados clínicos, dados bioquímicos, percentual de gordura, eu preciso fazer o IMC e analisar todas essas coisas. Feito isso, eu monto um diagnóstico nutricional de obesidade, de sobrepeso, de eutrofia ou de desnutrição. A partir do diagnóstico, eu traço o objetivo. Lembra que a gente, na aula passada, retrasada, a gente falou disso. Eu traço o meu objetivo. Se o meu paciente tem obesidade, o meu objetivo com relação ao peso é que ele aumente
ou que ele perca, ou que ele mantenha o peso dele, o meu paciente que está obeso? Tem que perder peso. Então, esse é um objetivo com relação a peso, tá, pessoal? Se é um paciente que tem uma glicemia alterada, que ele relatou que o intestino não funciona bem, que ele tem edema, assim, eu vou traçar N objetivos com a pessoa, mas agora eu estou pensando no peso, de uma forma muito simples, tá? Aí eu traço meu objetivo, a partir buscando o peso adequado para aquele paciente, né? Porque o peso ideal não existe, como eu falei para vocês. O peso ideal, ele está na ideia. É uma nomenclatura utilizada para denominar peso desejável ou peso meta, mas não necessariamente é o peso que eu vou estabelecer para o meu paciente. Então, o peso ideal é aquele que eu traço de acordo com as possibilidades que eu vejo, junto com as possibilidades que o paciente me dá. Como a gente fez aquele esqueminha, como eu calculo o peso teórico? Professor, eu faço aquela fórmula de altura ao quadrado vezes 20,8? Não. Você faz do jeito que você quiser. Ah, mas eu posso fazer essa fórmula? Pode. Agora, um paciente com IMC 40, você fazer um peso ideal para ele chegar no IMC 20,8, né? Ele vai ter que perder pelo menos uns 60 quilos, né? Então, a gente vai trabalhando qual que é o mais adequado, sair do peso do IMC 40 para vir para o 35, para vir para o 30, para vir para o 25, para entrar na eutrofia. Então, eu traço o peso que eu acho possível, o peso que eu estabeleci como meta. Como que eu defino esse peso meta do tratamento? Através daqueles cálculos que a gente já fez, tá? Por isso, eu dou eles antes também. Antes eu começava com essa aula. Mas no decorrer dos anos, eu também não gostava de parar aqui, vamos pegar agora esse material, porque da hora que eu retomava essa aula, eu tinha que retomar ela do começo mesmo. Então, agora vocês já estão entendendo, quando eu digo peso ideal, nós já fizemos o cálculo do que é o peso ideal. O peso ideal é o peso meta para o tratamento. Sendo assim, quando o diagnóstico é eutrofia, o peso a ser utilizado para o cálculo da necessidade energética é o peso atual. Vocês lembram que eu pedia para vocês diagnosticar o paciente? Se ele estava eutrófico, vocês usavam o peso dele. Se ele estava com sobrepeso, vocês usavam o peso que ele deveria ter. E se ele estava com baixo peso, também a gente usa na fórmula o peso que ele deveria ter. E as necessidades, a partir do peso e da altura, eu consigo estabelecer as necessidades energéticas e da atividade física que ele faz, né? Então, a partir disso, eu consigo pensar assim: o meu paciente tem 70 quilos, a meta é que ele chegue nos 60, então eu tenho que fazer um cardápio de quantas quilocalorias. Eu vou pegar as fórmulas das DRIs, a ER, de necessidade energética, e vou colocar o peso que ele deveria ter. Se ele tem 70 e ele precisa chegar aos 60, eu faço a fórmula com 60. Agora, se ele tem 70 e ele precisa ter 70, eu faço a fórmula com o peso que ele está, 70 quilos, tá? Como eu faço esse cálculo de calorias? Através das fórmulas de ER, que são as fórmulas das DRIs. Professor, eu posso fazer a regra de bolso? Pode, também pode. Por isso eu ensinei já a regra de bolso para vocês. A regra de bolso, vocês não vão colocar na fórmula o peso meta. Vocês vão colocar o peso que a pessoa está e multiplicar pela caloria adequada para o objetivo. Então, se você quer perder peso, é o peso vezes 20 a 25. Se quer manter peso, é o peso vezes 25 a 30. E se quer ganhar peso, é o peso vezes 30 a 35, tá? Beleza, então, quando eu conheço a necessidade calórica do meu paciente, eu tenho
um valor em quilocalorias, né? Então, eu vou ter lá 2.200, 3.000 quilocalorias, 4.000, 1.800 quilocalorias. Este, além de ser a necessidade energética diária do paciente, ele é o valor calórico total da minha dieta. Porque se é a necessidade dessa pessoa 2.000 quilocalorias, eu vou montar um cardápio que atenda às 2.000 quilocalorias. Vocês concordam? Concorda, Juliana? Sim. Então, a partir deste momento, é que eu vou pensar no planejamento alimentar. Então, eu não olho para a pessoa e começo a planejar, porque eu achei legal planejar, achei que a cara dela é desse cardápio aqui. Né? Achei que a cara dela é de 2.000 quilocalorias, não existe isso, tá? Então, o cardápio, ele compõe as refeições de um dia de uma forma muito bem organizada. Então, quando vocês forem montar o cardápio, ele tem que ser muito claro, não pode ser uma letra muito pequena. Eu gosto muito de cardápios que, assim, o cardápio em si seja muito simples, mas que ele se você for pôr a receita, não colocar já ali, você já dá em anexo as receitas, porque senão, assim, o almoço, aí você quer dar todas as receitas de almoço para ele, aí em uma página você encheu ela e só está falando do almoço, né? Então, assim, ele tem que ser, porque a pessoa, ela olha, tem que ser prático. Hoje, a gente sabe, a nossa vida é muito corrida, né? A região sul é uma região que se trabalha muito, é uma região onde as pessoas querem muita praticidade. Então, o cardápio, quando ele olha assim, a dieta tem que ser muito clara. Pode vir cheia de receitas, cheia de orientações? Pode, mas o cardápio é bom que ele seja muito fácil de ser entendido. Ele tem que atender às leis da alimentação, por mais que vocês falem assim para mim, professora, que são as leis da alimentação? E aí eu pergunto para você, Bruna, o que são as leis da alimentação dentro da nutrição? Eu não lembro, para ser sincera. Isadora. As leis de Pedro Escudeiro, gente. Como vocês esquecem do Pedro? Larissa. Não lembro. Professora, Oi. é aquela da qualidade, essas coisas? É que eu não, foi no primeiro ano que a gente viu isso. Exatamente. Quantidade. Qual que são as leis? Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. O que é isso? A dieta tem que ter qualidade, ela tem que ter todos os nutrientes necessários, né? Carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral. Fibras, né? Então, ela tem que ter todos os nutrientes necessários na quantidade adequada, na proporção correta, a quantidade adequada para aquela pessoa, na proporção adequada, ou seja, eu como mais arroz ou mais feijão, eu como mais carne ou mais arroz, né? Existe uma proporção adequada. E adequada, então qualidade, quantidade, harmonia e adequação, ou seja, adequada à necessidade individual. Então, ela tem que ter todos os nutrientes em quantidade necessária, de forma proporcional, que atenda às necessidades individuais. Essas são as leis da alimentação, tá? Que a gente não pode esquecer. Por mais que as pessoas falem assim, gente, a pirâmide, professor, a pirâmide é um guia retrógrado, que não se usa. Quem não usa? Eu estou dizendo o seguinte, você não pega uma pirâmide, pega o paciente, explica a pirâmide e fala assim, agora você vai para casa, seguir o que está na pirâmide. Até porque a pirâmide não está ali para isso, ela é um guia quando a gente vai falar para uma coletividade, para aquela coletividade entender dos vários nutrientes que se tem, qual é aquele que compõe em maior quantidade a nossa dieta, que a gente precisa
de todos eles, mas que quanto menor o quadrado, eu vou consumir ele em menor quantidade. A pirâmide, não tem como eu tirar a pirâmide da história da nutrição nunca. Se vocês acharem que trabalhar pirâmide e estudar pirâmide e entender a pirâmide é retrógrado, vocês desistem da nutrição. Porque a pirâmide está ali, tudo que você vai pensar. Eu vou dar um exemplo. Professor, eu comecei a trabalhar num restaurante. O restaurante nunca funcionou, vai começar hoje e eu sou a nutricionista. E aí, o dono do restaurante, ele é o dono, ele quer que eu atenda, é um restaurante universitário, vamos pensar assim. Ele entende lá da administração, mas ele quer que eu faça um monte de coisa, assim, e eu tô achando que tem... Ele não falou para fazer refogado, ele só falou para ter uma salada, arroz, polenta, purê e carne. Eu não sei se isso está certo, gente. Sabe onde a gente para pensar se está certo ou não? Na pirâmide. Eu não preciso pegar a pirâmide e ficar seguindo ela, mas eu preciso pensar o seguinte: a base de uma alimentação saudável e que o guia alimentar nos traz é essa mesmo. Carboidrato, e o carboidrato é realmente o nutriente que mais deve compor a nossa dieta, portanto, ele é o que está na base. Agora, se eu conseguir mudar o carboidrato para um que tem fibra, melhor. Mas ele não deixa de ser, ele não é menos importante, tá? Eu também tenho que ter legumes e folhas nessa dieta. Eu também tenho que ter carnes. Na falta de carnes, eu posso fazer a união leguminosas cereais, né, para ter uma proteína de alto valor biológico, mas teoricamente a carne estaria ali. Eu também tenho que ter as leguminosas. Então tá, então, professora, será que eu tenho que pôr sempre arroz e feijão? O que vocês acham? Pensando na pirâmide, vocês acham que uma dieta tem que ser composta por arroz e feijão? Uma dieta, eu vou estabelecer um cardápio para um restaurante para atender uma população saudável. Tem que ter arroz e feijão ou não, Isadora? Na minha opinião, acho que sim, porque os dois se completam. Exatamente. E outra, o arroz dá energia, ele está na base da pirâmide. A recomendação é em torno de 6 porções no dia, claro que a porção não é grandes porções, mas assim, então ele tem que fazer parte de um almoço, né? Ai, professora, então você acha que é bom? E o dia que eu não quiser pôr feijão? Gente, quem vai ser a leguminosa do dia? E outra, você está servindo o almoço, a janta ele faz na casa dele. Você está garantindo, enquanto nutricionista, o que é necessário. Agora, se na casa ele quer lanchar de noite, pelo menos você garantiu o que é saudável para ele. Esse é o papel. Fora que dá aminoácidos essenciais. E fora que é típico brasileiro. É cultural. Então, eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital, algumas pessoas que entravam para trabalhar lá na cozinha perguntavam para mim: Ana Helena, a gente tem que fazer feijão no domingo? Porque não é cultural, né? A gente come feijão no domingo. Mas, na minha opinião, enquanto nutricionista, sim. Porque os pacientes que estão no hospital, para eles é indiferente ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E outra coisa, eu tenho que garantir, no momento eu estou preocupada com a saúde dele, eu tenho que garantir o consumo de todos os grupos, certo? Fora que é uma junção importante, certo, pessoal? Então, a pirâmide me ajuda a estabelecer isso. Fora arroz e feijão, você acha, será que eu coloco um refogado? Ué, por que não? Existe 5 porções para a gente fornecer de vegetais. 5 porções de folha é muita folha para a pessoa. Quer dizer, eu divido isso em folha e legumes, ainda assim não vou alcançar tudo isso. Aí eu posso colocar o refogado e ainda a salada, né? E será que eu tenho que pôr carne? É um alimento básico.
você tem que pôr. Se a pessoa não quiser comer, tudo bem, mas você garante o alto valor biológico com arroz e feijão. Mas não é uma obrigatoriedade. Se ela não quiser, você não precisa ficar forçando. Por exemplo, o vegetariano, ele tem direito de ser vegetariano. Quando ele chega no nosso consultório, a gente não tem que falar, é vegetariano. Então, eu sou vegetariano. Por quê? Gente, nós não estamos ali para julgar e para dizer que está errado. A gente está ali para dizer, ok, vamos só ajustar o que talvez esteja desajustado. Mas a escolha, a opção é dele, tá? Então, eu faço o meu papel enquanto nutricionista. E aí, o paciente, se ele não quiser comer, ele deixa, mas é o meu papel. Não, eu não coloquei carne não, porque eu pratico a segunda sem carne. Calma aí, você pratica. Você tem opiniões, mas quando você trabalha com uma coletividade, você faz o padrão, certo? Então, quando eu vou planejar um cardápio para um restaurante, para uma escola, eu me baseio em alguma coisa, não é assim, não sei, acho que eu coloco uma gelatina. Eu já tive lanche escolar, gente. E eu me batia nos cardápios da cantina. Porque era uma cantina saudável, onde eu priorizava que os lanches tivessem composições adequadas. Então, por exemplo, tinha dia que era o milho da praia, e eu chamava ele de milho da praia, porque as crianças acham mais gostoso ainda. É o milho cozido, e eu servia aquela capinha que vem o milho, assim, bem igual da praia. Só que, por exemplo, o lanche é milho. Milho é só o cereal com fibra. Nesse dia, eu não servia suco, porque eu ia dar mais um pouco de carboidrato, vitamina e mineral, mas eu não ia estar dando proteína para ele. Então, o que eu fazia nesse dia? Colocava alguma vitamina que tivesse, um suco que tivesse leite, certo? E aí, então eu pensava, tem o carboidrato no milho, tem a proteína do leite, né? Sempre batido com uma fruta, geralmente vitamina ou suco a gente faz com a fruta, né? E aí, o que ficava faltando? Se eu fazia isso, por exemplo, com limão, que fica uma delícia, como o limão é muito pouco e já dá gosto, então eu colocava mais uma fruta. Se não. Se eu fizesse a batida com morango, já morango vai bastante. Se fizesse com banana, já vai bastante. Aí eu deixava só a vitamina e o milho. Então, assim, a gente tenta casar, né? É um horário da manhã. Nem toda criança tomou café. Então, eu preciso que tenha um grupo que dê energia, carboidrato. Um grupo que dê proteína, pode ser o leite. Eu não tomo leite com lactose. Eu tinha sempre o zero lactose e eu tinha sempre isento de proteína de vaca. Porque os pais podiam escolher optar, né? Então, essa era o meu objetivo, atender as crianças de forma individualizada, embora fosse um coletivo. Assim. Então, o que eu pensava? O que é a base? Agora, não, eu vou servir gelatina, um bolo de cenoura e um achocolatado. Super apetitoso. A criança adora que gosta de doce e amar, né? Porque é doce para beber, é doce para comer e ainda tem a gelatina. E super colorido, que eu fiquei pensando, os bolos de cenoura, eu adoro a cor do bolo de cenoura, daí tem a gelatina vermelha, já pensei na de morango, e o achocolatado marrom, super colorido, beleza, é ótimo. Só que, o que eu estou atendendo ali? Carboidrato. E simples, né? Então, assim, a pirâmide me ajudava. Então, eu não pego a pirâmide, gente, rasgo ela e falo, não sei para que eu aprendi isso. Não é para você pegar a pirâmide e falar para o paciente, olha, você vai comer 6 porções, até porque isso não funciona muito, ficar falando em porções com o paciente. Mas é para a gente se nortear. Quando for montar o cardápio, eu tenho que pensar em quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Não adianta eu pedir para a pessoa comer 200 gramas de carne e 50 de carboidrato numa refeição. Isso não é proporcional, é desproporcional. Algumas doenças pedem isso? Sim. Algumas situações pedem isso? Sim. O praticante de atividade física em algumas refeições pedem isso? Sim, não é o dia inteiro.
Mas isso é desproporcional. A coisa é lógica. A gente é nutricionista, vocês serão nutricionistas, mas nós não podemos perder a base, gente. Não dá para a gente fazer dietas lindas, mirabolantes, cheias de produto caro, né? E frutas que não são da época, né? E torna isso mais caro ainda, só porque eu quero fazer diferente. Eu tenho um norte, né, para montar o cardápio: quantidade, qualidade, harmonia, adequação. Eu tenho que pensar na pirâmide para montar o cardápio. Agora, a quantidade vai ser de acordo com a necessidade calórica do meu paciente, tá? Dentro desse planejamento alimentar, eu preciso colocar as preparações culinárias. Ai, vai acabar. Vamos já fechar e começamos de novo, tá?